Muito boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz que você está comigo nesse propósito de aprender mais, de buscar mais sabedoria por meio da Palavra de Deus. Estamos no estudo do livro de Provérbios, da Bíblia Sagrada, e hoje é o terceiro dia do nosso estudo. E para quem chegou hoje pela primeira vez, o livro de Provérbios, que está na Bíblia Sagrada, é o livro que trata da sabedoria, que foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. E desse livro nós podemos colher muitos aprendizados a respeito da sabedoria. E olha que coisa linda! Esse livro é composto por 31 capítulos. É como se exatamente fosse escrito um capítulo para cada dia. Nós fizemos o estudo do primeiro capítulo de Provérbios e nós aprendemos a respeito de 3 pontos no primeiro dia, no dia 1º de março. Sobre o valor dos provérbios, sobre os conselhos para os jovens e sobre o aviso da sabedoria. E nós aprendemos no primeiro dia que a sabedoria está gritando nas praças, nas ruas, nos lugares, dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar você, eu quero que você tenha sabedoria, eu quero te dar meus bons conselhos, eu quero repartir palavras sábias com você, eu quero te corrigir para que você trilhe a jornada correta para a sua vida. E percebemos no primeiro capítulo que muitas vezes a sabedoria está gritando e dizendo: ei, venham para mim, me escutem, eu quero ajudar vocês. E muitas vezes nós, tão ocupados com nossos afazeres, acabamos sem perceber essa voz. E quando estamos na luta, em alguma dificuldade na vida, a gente clama a sabedoria e ela não responde. Ela só vai responder para aqueles que verdadeiramente temerem ao Criador. E aqueles que verdadeiramente derem ouvido à voz da sabedoria. Por isso a gente entendeu que a sabedoria nos avisa: ei, eu quero te ajudar. Eu quero que você me entenda, eu quero que você me busque. E a gente aprendeu ontem, no capítulo 2 de Provérbios, no dia 2 de março, sobre as recompensas da sabedoria. Ontem nós aprendemos que a sabedoria ela está disponível e acessível, mas para você encontrá-la, você precisa buscar ela. Buscar como quem busca um tesouro precioso. E quando você encontrar essa sabedoria, se você ainda não a tem, você começa a assimilar essa sabedoria, você começa a acessar, você começa a tocar nessa sabedoria. E se você já é sábio, as suas palavras serão ainda mais sábias. Você vai evoluir a cada dia mais. E hoje, estamos no dia 3 de março e nós vamos mergulhar no estudo de Provérbios, no capítulo 3. E o primeiro versículo do capítulo de Provérbios, do capítulo 3, diz assim: filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Além de não esquecer, eu quero pontuar. Não é só não esquecer, não. Eu quero que você lembre sempre. Lembre sempre. Zandra, tem uma diferença entre esquecer, não esquecer e lembrar sempre? Tem. Qual a diferença, Zandra? Eu vou te dizer. Eu posso colocar lá no meu calendário o aniversário de alguém, para eu não esquecer. Então, digamos que eu tenho um grande amigo que faz aniversário no dia 15 de março, uma grande amiga minha, que faz aniversário no dia 15 de março, digamos. Então, eu coloco lá na minha agenda, e aí o que é que acontece? Todo ano, quando chega no dia 15 de março, vai lembrar lá: Zandra, aniversário de sua grande amiga, aniversário de sua amiga. Assim eu não esqueço de ligar para ela e de dar o parabéns. Mas eu lembrar sempre, ele é muito mais forte do que um lembrete ano a ano. Lembrar sempre, em todo momento da minha vida eu lembrar: nossa, minha amiga faz aniversário naquela data. É alguém falar sobre alguma coisa, vai acontecer alguma coisa nessa data. Ah, nessa data eu sei, é o aniversário da minha amiga. Então eu consigo lembrar sempre. O lembrar sempre, ele está associado a algo que é cotidiano, algo que é contínuo, algo que está sempre presente em minha mente. E no primeiro versículo de Provérbios 3 já vem assim: ei, não esqueça os meus ensinamentos. E mais do que isso, lembre sempre dos meus conselhos.
A sabedoria, as palavras sábias vêm de pessoas que têm mais experiências, pessoas que têm uma caminhada mais longa e que eu me submeto àquele conselho. Eu digo, eu quero ouvir o seu conselho, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ver essa orientação, esse direcionamento. E como eu acesso muito isso se torna algo que eu sempre vou lembrar. É um ensinamento que eu nunca vou esquecer. É aquele ensinamento que sua mãe ou seu pai fez quando você ainda era criança e até hoje, na sua idade adulta, você se lembra. Nossa, eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi isso com minha mãe. Eu aprendi isso com alguém. Imagina você sendo essa pessoa sábia, tendo essas palavras sábias para poder fazer diferença na vida de alguém, compartilhando com alguém algo tão poderoso, um ensinamento tão poderoso, que essa pessoa diga assim, eu quero lembrar desses conselhos todos os dias. E a pessoa vai levar esses conselhos por toda uma vida. Por toda uma vida. No verso 2 diz, os meus ensinamentos lhe darão vida longa e cheia de sucesso. As pessoas que acessam os ensinamentos sábios são pessoas que, além de viverem muito nessa terra, elas também são cheias de sucesso, são pessoas bem-sucedidas. Aquilo que elas colocam diante delas como desafios se tornam impulsos porque elas vão alcançar, elas vão obter sucesso. Verso 3, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Alegra demais o Criador. Alegra demais o Criador. Não é à toa que o rei Salomão eternizou isso num texto onde ele diz isso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Isso agrada o coração de Deus. Quando você é leal para com as pessoas, quando você é fiel para com as pessoas, não importa qual seja a área da sua vida, profissional, pessoal, não importa. Mas se você é leal e se você é fiel, se você guarda essa lealdade e essa fidelidade em seu coração, olha o que acontece. Verso 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Quando você decide ser leal para alguém, quando você decide ser fiel para alguém, além de você agradar o coração de Deus, você também alegra e agrada o coração das pessoas. Olha que coisa linda. E como é bom ser querido. Como é bom você chegar num ambiente e saber que as pessoas gostam da sua presença, que as pessoas gostam da sua companhia, que as pessoas estão abertas para ouvirem você, para se conectarem com você, para estarem com você. Isso por quê, Zandra? Porque você foi fiel, porque você foi leal. E a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala na ausência da outra pessoa. Às vezes alguém chega para você e fala assim, olha, eu tenho algo para te contar, mas fica só entre nós. Ou então deixa fulano sair que eu te conto. Cuidado. Cuidado, porque a lealdade e a fidelidade está muito atrelado. Aquilo que você fala em oculto, ser o mesmo que você fala na presença da pessoa. No verso 5 diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Por mais sábio que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais títulos que você tenha, existe algo mais poderoso do que toda essa sua sabedoria, que é o você confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Então confie, mas não confie de qualquer jeito não. Confie de todo o seu coração, com toda a sua entrega. Por quê? Porque aqueles que se apoiam na sua própria inteligência nem sempre encontrarão resposta. Tem coisas na vida, tem coisas que na nossa caminhada a gente não consegue entender. Alguns ocorridos que surgem e a gente não consegue entender. Talvez alguém perdeu entes queridos nesse cenário de pandemia e não tem muito o que se explicar sobre isso. Zandra, por que aconteceu isso? Não tem muito. Tem coisas que a gente não vai entender, que a sabedoria humana jamais vai ter capacidade, competência de explicar. Mas quando você entende que você precisa confiar no Senhor de todo o seu coração, a sabedoria que vem de Deus na sua vida te traz paz. No verso 6, no capítulo 3 de Provérbios, diz, lembre de Deus em tudo que você fizer.
Não é em algumas coisas, não é em poucas coisas, não é em coisas específicas, mas é em tudo que você fizer. E Ele lhe mostrará o caminho certo. Confie no Senhor em tudo que você fizer e Ele vai conduzir o seu caminho. E aí eu lembro de uma história que eu ouvi de uma pessoa que queria demais, era o sonho dessa pessoa, comprar um apartamento em determinado lugar, determinado bairro. E essa pessoa lutou muito, trabalhou duro, juntou as suas economias para poder conseguir fazer a aquisição desse apartamento. E essa pessoa comprou esse apartamento, e foi morar nesse apartamento. Maravilha! Pouco tempo depois que essa pessoa estava morando no apartamento que essa pessoa sonhou a vida inteira, planejou, suou, trabalhou duro para conseguir comprar aquele apartamento. E poucos dias morando naquele lugar, começou a sofrer muitas afrontas do vizinho. Só para você entender, nesse prédio tinha somente 2 apartamentos. E esse vizinho, que era do lado, fazia muito barulho, incomodava demais, era um desconforto assim absurdo. E aquela pessoa que tinha um sonho tremendo, sonho assim incontestável de comprar um apartamento, começou a ter um novo sonho. Qual, Zandra? O sonho de conseguir vender aquele apartamento. O sonho daquela pessoa mudou, radical. O sonho todo dela era ter aquele apartamento, mas agora o sonho mudou e ela começou a querer se livrar daquele apartamento. E a pergunta que ficou no contexto foi: por quê? Mas por que tanto que essa pessoa desejou, tanto que essa pessoa sonhou, tanto que essa pessoa quis? E por que ela passou por tudo aquilo? Por um simples motivo: ela não viveu o que está escrito nesse verso que acabamos de ler, de Provérbios, no capítulo 3. É o verso 6. Porque diz assim, ó: lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Zandra, o que você quer me dizer com isso? Eu quero dizer para você que existem muitos caminhos que aos nossos olhos são os caminhos certos. Aos nossos olhos são: meu Deus, esse é o apartamento dos meus sonhos, esse é o carro dos meus sonhos, esse é o emprego dos meus sonhos, essa é a posição dos meus sonhos, isso é tudo que eu quero para mim. Eu quero estudar fora, em outro país, eu quero morar em outro lugar. Mas existe algo muito importante que você precisa atrelar a esse sonho. É perguntar, é lembrar de Deus em tudo que você fizer. E perguntar ao Criador: ei, Senhor, o Senhor está nesse projeto da compra desse apartamento? É esse o lugar que o Senhor sonhou, que o Senhor deseja que eu more? É esse o lugar que o Senhor vê que eu serei feliz? Senhor, é esse o emprego que o Senhor preparou para mim? Senhor, são essas as amizades que o Senhor quer que eu me relacione? Senhor, é esse relacionamento amoroso que o Senhor quer que eu tenha? Senhor, é essa decisão que o Senhor quer que eu prossiga, que eu conduza na minha vida profissional? Lembre de Deus em tudo que você fizer. E toda vez que você inserir Deus naquilo que você fizer, olha que coisa linda. É o verso 6 é perfeito. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Toda vez que você lembrar de Deus nas suas decisões, na sua vida, na sua condução, Ele olhará para você e te mostrará o caminho certo. É nessa hora que Deus vai dizer: sim, Zandra, eu tô contigo nisso, vai lá. Não, filha, eu não tô nisso. Segura, não é o tempo, não é a hora. Para por aí. Espera. Eu sempre lembro de minha filha, quando eu era bem pequenininha, tinha uns 3, 4 anos, e ela gostava muito de ir pro shopping, demais. E aí um dia, a gente estava passando, era um domingo, pela manhã a gente estava passando de carro, e ela falou: mãe, eu quero ir pro shopping, eu quero ir pro shopping. E aí eu falei: minha filha, não tem como a gente ir, o shopping tá fechado, a gente vai em outro dia, em outro momento. E aí ela falou: mãe, mas a senhora não disse que se a gente pedir a Deus as coisas, Deus não responde? Eu já orei no meu coração e já falei para Deus abrir o shopping. Na hora eu ri, mas eu tive um aprendizado incrível nesse momento, porque eu precisei compartilhar algo com minha filha que muitas vezes é duro para mim e é duro para você.
E foi nesse momento que eu ensinei a minha filha, eu falei, filha, eu esqueci de te dizer uma coisa. Eu falei que tudo que você quiser, você deve pedir a Deus. Mas nem tudo que você pedir a Deus, você vai ter. Por quê, mãe? Porque Deus tem 3 respostas. A primeira é sim, aprovado, liberado, é seu. A segunda é não, não é para você. Isso você não vai receber. E a terceira é espere. Espere porque ainda não é o tempo. E aí, quando eu expliquei isso à minha filha, na hora ela falou, mãe, Deus tá falando que resposta agora? O que Deus tá falando para a senhora agora? Eu falei, olha, eu tô sentindo no meu coração que Deus tá dizendo para você esperar. Eu acho que lá para umas 2 horas, ele vai dizer o seu sim, que era o momento que o shopping ia abrir. Mas o aprendizado é que a gente precisa entender que quando a gente insere Deus nas nossas decisões, no nosso caminho, Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar, mas a gente só vai ser direcionado se a gente lembrar dEle, porque se a gente tomar a decisão sozinho, vai quebrar a cara. Como aconteceu com essa mulher, ela estava dentro do apartamento dos sonhos dela, que naquele momento tinha virado o pesadelo da vida dela, simplesmente porque ela não lembrou. Ela não consultou o Criador. Lembre de Deus em tudo que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O verso 7 diz, não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. A nossa natureza humana, ela tende ao pecado, ela tende ao erro. Por isso precisamos o tempo inteiro estar cuidando de estarmos assim, vigiando a gente próprio, sabe? O tempo inteiro eu fico assim me vigiando, falando, meu Deus, me ajuda. Porque assim, é natural eu pecar. Então eu fico pedindo, Deus me ajuda, me ensina, para que eu possa fazer o que é correto e não o que é errado, já que a nossa carne tende para o que é errado. Então eu tenho que estar sempre caminhando ao lado do Criador para eu entender o que é certo para a minha vida, o que é o melhor para a minha vida. No verso 8 de Provérbios diz assim, por isso, será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Se você temer ao Criador, se você lembrar do Criador em tudo que você fizer, essa sua lembrança, essa sua conexão, essa sua ligação com o Criador vai fazer com que você tenha acessado um bom remédio para curar as suas feridas. E tem coisa melhor do que você estar enfermo, encontrar um remédio para curar suas feridas, para sarar sua dor, para aliviar seu sofrimento? A sabedoria pode te ajudar com isso. Você acessar a sabedoria pode te ajudar a alcançar esse alívio. No verso 9 diz, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a terra produz de melhor. E adorar a Deus é tão simples. Tem muitas pessoas que têm uma visão assim de Deus como um homem carrasco, distante, longe. Só que é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam por aí, do que muitas pessoas ensinam por aí. Deus, ele é sensível e Deus, ele é acessível. E quando você adora a Deus, você deve entregar o melhor que você tem para Ele. Zandra, como eu posso, por exemplo, acordar adorando a Deus? Quando você estiver deitado na sua cama, já é um grande privilégio você ter uma cama, é ou não é? E você está com saúde, é ou não é? Então imagina que você abriu os olhos, o dia acabou de começar. Quando você abre os seus olhos, você já pode começar adorando a Deus, dizendo, Deus, obrigada porque o Senhor guardou a minha noite, porque o Senhor me protegeu. E se você senta na cama e coloca seus pés no chão, você já pode adorar a Deus de novo e dizer, Deus, obrigada, porque meus pés conseguem tocar o chão, porque eu consigo sentir as coisas, porque eu consigo me levantar, porque eu consigo caminhar, porque eu consigo ir até o banheiro. Quantas pessoas estão impedidas de fazer isso hoje? Deus, obrigada porque eu posso escovar os meus dentes, sinal que eu tenho dentes. Senhor, obrigada pelo meu cabelo, pelo meu corpo, pelo meu rosto, pelas minhas mãos que agora eu posso utilizar para preparar um café, para tomar um café. E todo o tempo que o seu coração, ele carrega gratidão, ele exprime gratidão a Deus, você está adorando a Deus.
Então você não precisa esperar um momento único, um momento exclusivo para você parar tudo, sei lá, botar uma música e começar a adorar a Deus. Não, você adora a Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, vivendo e dizendo, e agradecendo e conversando com Deus. E aqui o verso 9 diz, adore a Deus oferecendo o melhor que a terra produz. O que você pode oferecer de melhor para Deus? O que eu, Zandra, tenho de mais precioso para Deus é o meu coração. Porque tudo que eu puder ofertar a Deus, tudo que eu puder dar a Deus, Ele já tem, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Então, o que eu posso entregar a Deus como adoração é a minha vida, é dizer, Deus, eu te louvo pelo que Tu és, por quem Tu és, por tudo que o Senhor me permite. Deus, obrigado porque eu posso enxergar, porque eu posso ler, porque eu posso estudar agora Provérbios. No verso 10 diz, faça isso. Faça isso o que, Zandra? Adore a Deus. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais. E você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Olha que poderoso. Quando você adora a Deus, em outras palavras, quer dizer assim, ei, Zandra, quando você me adorar, minha filha, a sua despensa estará sempre cheia, lotada. Aí você já imagina você abrindo sua geladeira cheia de mantimentos. Você abrindo seus armários cheios de mantimentos. Não vai faltar nada para você, nada. Vai ter tanta abundância na sua vida, que você não será capaz de armazenar. E porque vem tanto sobre você e você não tem capacidade de armazenar, você começa a transbordar na vida das outras pessoas, doar, entregar, compartilhar. Zandra, isso vale só para o alimento físico? Não. Isso vale também para o alimento espiritual. Quando você acessa a Deus, quando você acessa o Criador, quando você se conecta com o Criador, a sua vida, o seu corpo, ele fica tão recheado de coisas boas de Deus, que você transborda, não cabe mais em você, e aí você tem que fazer isso. Você tem que compartilhar, você tem que falar, você tem que dividir, você tem que contar, você tem que fazer diferença na vida das outras pessoas, porque você está cheio disso. Cheio, recheado do que é bom. E você só consegue estar recheado, está rico desses cereais e desse vinho que vem de Deus para mim e para você, se você cumprir uma condição. E essa condição está no verso 9. Adore a Deus. Adore a Deus. Independente de qualquer coisa, adore a Deus. O verso 11 diz, filho, filha, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga. E não se desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Então a correção de Deus, quando Deus pune de alguma forma você, quando Deus corrige você, quando Deus é duro com você, é porque Ele está cuidando de você. Assim como nós, pais, mães, cuidamos dos nossos filhos. A gente não vai entregar os nossos filhos para fazer qualquer coisa, com qualquer pessoa, em qualquer lugar. A gente cuida deles e a gente diz não. E a gente diz, esse caminho não. Hoje não. Agora não. Você não. Porque estamos cuidando. E assim o nosso Pai Celestial faz com a gente. Assim Ele faz conosco. Então, quando Ele te corrigir, entenda uma coisa. Ele te ama. O Pai, Ele só corrige quem Ele ama. Porque se Ele não amar, Ele não vai nem se importar. Mas se Ele te amar, Ele vai fazer de tudo para cuidar de você. O verso 13 diz, feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se compara a ela. Imagina comigo o que você mais deseja na vida, o que você mais deseja. E pensa em uma coisa assim que você quer muito na vida. Isso que você quer muito, a sabedoria não se compara. É muito superior, é infinitamente superior. E talvez você saiba, talvez não, mas Salomão,
que eternizou o livro de Provérbios que nós estamos estudando, ele teve um encontro com o Criador. E o Criador perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você me pedir, eu te darei. O que você me pedir, eu te darei. Peça o que você quiser, que o que você me pedir, eu vou te dar. E Salomão teve ali, diante dele, a oportunidade de pedir o que ele quisesse. O que ele quisesse, ele podia pedir qualquer coisa. E foi nesse momento que ele falou assim: eu quero sabedoria. Deus, me dá sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão foi um dos homens mais sábios da face da terra. E mais do que isso, porque ele pediu a Deus sabedoria, ele teve muitas riquezas, ele teve tudo que qualquer outra pessoa no mundo desejaria ter no que tange a bens. Ele alcançou muitas e muitas e muitas conquistas, porque ele fez a escolha pela sabedoria. E por isso aqui está dizendo, a sabedoria é mais preciosa do que tudo. Porque normalmente quando você tem a sabedoria, ela carrega consigo tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que eu preciso. No verso 16 diz: a sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Normalmente quem é sábio se torna próspero e é honrado, é reconhecido por sua sabedoria. Verso 17: a sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. A sabedoria faz com que você, em tudo que você fizer, você faça da maneira correta. Você faça do jeito certo, no tempo certo, na hora certa. Eu fico pensando assim, quando eu penso na vida profissional, né, gente? Tem algumas pessoas que trabalham com processo seletivo, né? Elas precisam encontrar o candidato ideal para a vaga daquela empresa. E eu fico imaginando assim, meu Deus, se todos os recrutadores de processos seletivos, né? Todos os psicólogos, coaches, panelistas, todos os profissionais que fazem a seleção tivessem dentro deles a sabedoria que vem de Deus. Olha que coisa poderosa. Eles acertariam sempre. Por quê, Zandra? Porque iam encontrar o candidato certo para a vaga certa. Mas muitos falham, olham para o candidato e dizem, é esse. E 2 meses depois, o candidato pede desligamento. Olham para o candidato e dizem, é esse! E 3 meses depois, a empresa tem que desligar ele porque ele não atendeu a expectativa da empresa. Então perceba comigo, quando você tem a sabedoria, você tem uma grande probabilidade, uma probabilidade absurda de você acertar nos seus caminhos, acertar nas suas conduções, acertar nas suas seleções, para que você faça a coisa certa, no tempo certo, no lugar certo, com as pessoas certas, com as conexões certas, as decisões certas. E como você acerta tanto, o sucesso se aproxima de você. No verso 18 diz, os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Você encontra a felicidade. Por que normalmente quem tem sabedoria se torna uma pessoa feliz? Porque eles acertam muito, gente. Eles erram pouco, eles acertam mais do que erram. E normalmente quem acerta mais do que erra é mais sábio, é mais inteligente, consegue ter mais sucesso na vida. E a sabedoria lhe dará vida. Por que lhe dará vida? Porque você acessa a vida, você distribui vida. Lembra que a gente leu poucos minutos atrás de quando você tem muita sabedoria, você é rico de sabedoria, a sua despensa está cheia e você transborda tanto que você começa a compartilhar com outras pessoas, a dividir com outras pessoas. O verso 19 do capítulo 3 de Provérbios diz, com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. É esse Deus que criou os céus e a terra e tudo mais, que está aqui comigo e com você nesse tempo em que nós estamos dedicando na virada do dia, todos os dias às 18 horas, o nosso tempo
para buscar de Deus sabedoria na nossa tomada de decisões. É esse Deus criador poderoso que olhou para mim e para você e diz assim: ei, eu quero dividir a minha sabedoria com vocês. Eu quero corrigir o caminho de vocês. Eu quero trazer bons conselhos para suas tomadas de decisões. Uau! Verso 21 diz: filho, filha, tenha sempre a sabedoria e a compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Quando você conquista algo, você precisa cuidar. E aí, vou fazer um exemplo aqui com um relacionamento amoroso. De repente, você investiu muito naquela relação amorosa, né? Você se apaixonou, e aí investiu, deu presente e tal, e aquela coisa, aquele carinho, aquela atenção, conquistou. Show, conquistou. Mas a probabilidade dessa relação ser duradoura é a forma que você vai cuidar dessa relação. Assim também é a sabedoria. Se você um dia tocar na sabedoria, você precisa cuidar dela, cuidar da manutenção da sabedoria. Para quê, Zandra? Para que ela nunca se afaste de você. Zandra, como eu posso cuidar? Como eu faço a manutenção de uma sabedoria? Não parando de buscá-la. É uma busca contínua. É para sempre, é para sempre, é para sempre. Eu falei no início da live, olha só, gente. O capítulo de Provérbios tem 31. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Um capítulo para cada dia. E se você quiser, você pode tomar a decisão de nunca mais na vida você parar de ler esse livro. Vai acabar o nosso propósito aqui dia 31 de março. Mas dia 1º de abril você pode começar tudo de novo. 1º de maio, tudo de novo. 1º de junho, tudo de novo. E você está sempre se conectando com as palavras da sabedoria. Para quê, Zandra? Para que você a cada dia mantenha a sabedoria que você conquistou. E assim ela nunca se afastará de você. Verso 22 diz assim: Elas, a sabedoria e a compreensão, lhe darão vida. Uma vida agradável e uma vida feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Olha que coisa linda. E aí eu lembro, quando eu era mais nova, né? Minha mãe me dando conselho, minha mãe dizendo assim pra mim: olha minha filha, toda vez que alguma amiguinha sua, alguma coleguinha sua vier pra você falar assim: Zandra, olha, eu não gosto de fulana de tal. Eu não gosto daquela menina, não vou com a cara dela, não gosto dela mesmo e tal. Se alguém, minha filha, chegar pra você e falar mal de alguém, você vai fazer uma coisa que eu vou te ensinar. Eu falei: o quê, mãe? Minha mãe me ensinou. Você vai dizer assim: mas ela gosta tanto de você. E quando você mostrar pra essa pessoa que tá falando mal de alguém pra você que ela gosta, essa pessoa vai ficar constrangida e não vai mais conseguir falar mal daquela outra pessoa pra você, minha filha. Você entendeu? Eu entendi, mãe. E daí, toda vez que alguém vinha falar mal de alguém pra mim, eu falava assim: olha, mas ela gosta tanto de você, é uma pessoa tão gentil, uma pessoa tão agradável, uma pessoa tão especial e tal. A pessoa naturalmente fica constrangida mesmo e se afasta. E por causa disso, olha o que o texto disse, né, no verso 22. A sabedoria e a compreensão lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. E você caminhará seguro e não tropeçará. Por que você não vai tropeçar? Porque você não vai dar lugar a essas coisas que vêm e que não contribuem em nada para a sua vida. E que não contribuem em nada para a vida alheia. Então, você começa a alimentar os seus ouvidos com o que é bom, o que não é. Não vai ter acesso, não vai ter espaço em você. E por isso o seu caminho é reto. O seu caminho é feliz, você não tropeça, você não falha na caminhada. No verso 24 diz assim: quando se deitar, não terá medo. E o seu sono será tranquilo a noite inteira. As pessoas que vivem essa essência da sabedoria, que buscam a retidão, que buscam a perfeição, não que sejam perfeitas, mas existe uma busca constante sobre eu quero acertar, eu quero ser justo, eu quero ser honesto, eu quero ser fiel. E essa busca incessante faz com que você
Tem uma paz tão grande, que você consegue dormir a noite inteira e tranquilo. Você não teme nada. No verso 25 diz: você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Uau, olha que poderoso, gente. Poderoso isso. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. A sabedoria, ela vai habitar tanto em você, quando você se conectar todos os dias com a sabedoria, ela vai habitar tanto em você, que mesmo que alguém venha trazendo uma armadilha para você, você não cairá. Você não cairá nessa armadilha. Eu lembro que eu estava na 8ª série do colegial, e teve um passeio na escola, e foi toda a turma para o Beto Carreiro World. E era assim uma, né, na época era uma febre, assim, era uma coisa assim, na minha época, né, gente? Já passou um pouquinho de tempo, né? E todo mundo vibrando e comprando as roupas e falando. O assunto na escola só era essa bendita dessa viagem. Eu não sei explicar, eu só sei que meu coração fechou. E eu falei, eu não quero ir. E aí minha mãe insistiu, minha filha, você não quer ir? Vão seus amigos e tal. Minha mãe falou, minha filha, não sei o que. Não, mãe, eu não quero ir. Meu pai, minha filha, você tem certeza que não quer ir para o passeio com seus amigos? Eu não quero ir. Simplesmente eu não quis ir. Gente, meus colegas saíram para a viagem e no caminho teve um acidente. O ônibus que estava indo teve um acidente. Diversos colegas meus ficaram hospitalizados. Eu tive amigos que perderam a memória. Eu tive amigos que tiveram hemorragias. E vários cenários, traumatismo craniano, vários cenários. Graças a Deus ninguém morreu. Todos se recuperaram, alguns têm algumas sequelas. Mas naquele momento ali, quando a notícia chegou para mim, eu pensei, meu Deus, que livramento que Deus me deu. Quando você busca em Deus ser correto, ser justo, ser leal, você pode dormir em paz, porque você não vai cair em nenhuma armadilha. Nada não vai cair, porque nem que Deus tenha que travar seu coração e dizer assim, você não vai fazer isso. Você não vai tomar essa decisão, você não vai tomar essa atitude. E às vezes Deus freia a gente até pela nossa própria natureza humana, porque a depender da luta que você esteja enfrentando, você quer com suas próprias mãos resolver. A gente quer resolver, tem hora que você se segura para você não ir lá e não bater em alguém. Mas é nesse momento que Deus vai e freia você, segura você, porque você está habitando na sabedoria e vem ali o insight, vem ali a revelação, vem ali o sinal, vem ali a verdade que diz, ei, não é assim. Essa não é a maneira correta. Essa não é a maneira leal. Essa não é a maneira fiel. Essa não é a maneira justa. Então segura você aí. Se segura. Se controla. E aí você entende, você vive o livramento de Deus. Aí você percebe que você saltou uma armadilha. É um momento que você percebe que não era para você. Verso 26. Diz, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. E aí vem um convite do Criador. Precisamos ajudar as pessoas. Precisamos ajudar as pessoas. Quando você habita na sabedoria, sua despensa está cheia. Seja ela física ou seja ela espiritual. Mas é fato, está aqui escrito, ajude aqueles que precisam. Então, se você tem, se você pode, ajude, faça a diferença na vida de alguém. Olha que coisa interessante aqui no verso 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudar ele hoje. Olha aí. Se você tem hoje, se você pode ajudar hoje, se você pode fazer alguma coisa hoje, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã. É hoje, é agora que Deus quer usar você. Eu ouvi a história de uma pessoa, na realidade é a pastora da igreja que eu frequento, e ela viveu uma experiência incrível. Ela recebeu uma oferta, uma pessoa deu a ela, presenteou ela com uma nota de R$50, ela botou aquela nota de R$50 na carteira e
beleza, seguiu. Falou, ó, obrigada, tal. Seguiu. E aí, toda vez que ela ia pegar os 50 reais para usar, ela ouvia o Criador falando com ela assim, não use. E ela deixava na carteira. Quando ela ia pegar, aí Deus vinha de lá, não use. Não use. E ela não conseguiu usar aquela nota. Não tinha quem fizesse ela conseguir tocar naqueles 50 reais. E aí ela foi no shopping, entrou no shopping e aí ela precisou usar o banheiro. E quando ela entrou no banheiro, ela ficou imaginando, poxa, eu não gosto de usar banheiro público, poxa, que saco, mas vou ter que usar o banheiro. Quando ela entrou, ela viu aquele banheiro todo lindo, todo cheiroso, arrumado, tinham acabado de deixar o banheiro pronto. E quando ela estava entrando, que ela entrou no box dela, né? Naquela hora, Deus falou no coração dela assim, filha, lembra daqueles 50 reais? Aí ela falou, lembro. É para você dar a essa moça que limpou o banheiro para você. E na hora ela respirou fundo e falou, meu Deus, mas como assim? Ai, como é que eu vou ter cara de chegar, de sair daqui do banheiro e lavar minha mão e dizer assim, olha, Deus falou no meu coração para eu te dar essa nota aqui de 50 reais. Ai, meu Deus, me ajuda, como é que eu faço? Pedindo a Deus orientação, sabedoria. Ela foi lá, higienizou as mãos e fez o que ela sentiu no coração. E quando ela entregou aquela nota de 50 reais para aquela mulher, a mulher pegou os 50 reais e falou a frase seguinte, Deus existe. Olha que coisa forte. Deus existe. Por quê? Porque era tudo que eu precisava. E aquela mulher começou a contar para ela que ela estava pedindo a Deus exatamente 50 reais. Que ela tinha orado e tinha dito assim, olha Deus, eu estou aqui crendo no milagre. Já que o Senhor faz milagre, eu preciso que esse milagre aconteça. E o milagre aconteceu. E naquela hora, essa pessoa da história, ela entendeu que aqueles 50 reais que ela recebeu naquele dia não era para ela só estava guardando, era para alguém. E talvez você esteja aqui comigo, você esteja segurando algo que nem é seu, você está só cuidando, só tomando conta, porque Deus quer usar você para abençoar alguém, para dar alguém, para fazer diferença na vida de alguém. Então se você pode fazer hoje, não deixe para amanhã. O verso 28, não diga ao seu vizinho que espera até amanhã, se você pode ajudar ele hoje. Talvez se ela tivesse dito assim no coração dela, ai Deus, eu não vou dar hoje não, deixa para outro dia, eu não vou dar para essa mulher não. Ela tivesse impedido daquela pessoa viver essa experiência e dizer, Deus existe. Deus existe porque eu e você fez uma diferença. Vamos lá, verso 29 diz, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. As pessoas que caminham com você, as pessoas que estão perto de você, estão no mesmo ambiente que você. Zandra mora em um prédio com não sei quantos apartamentos. Todos eles ali são próximos a você. Mas não são meu amigo, Zandra não sabe nem meu nome, não sabe nem da minha existência. Não trama nenhum mal contra eles. Por quê? Porque eles confiam em você. Eles sabem que existe ali uma pessoa leal, uma pessoa justa. Então, cuidado. Verso 30, nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez mal nenhum. A gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, porque às vezes o problema é nosso, às vezes nós estamos enfrentando um problema, uma dificuldade, uma luta, e o que é que a gente quer fazer? A gente quer se vingar, a gente quer desmanchar na vida de alguém que não tem nada a ver com isso. Então o que é que a gente precisa? A gente precisa ter cuidado para a gente não discutir com quem não tem nada a ver com o nosso problema. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Quando você vê alguém sendo duro com outra pessoa, ou alguém sendo impositivo, indelicado, você fala assim, queria ter a coragem dessa pessoa. Você viu como ela fez? Jogou duro. Fez o que tinha que ser feito. Não é isso que a palavra da sabedoria diz. A palavra da sabedoria diz assim, olha, não tenha inveja dessas pessoas agressivas, dessas pessoas violentas, não. Não faça o que eles fazem, não. Pois o Senhor Deus, verso 32, detesta
detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são justos. Você quer ser amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Então você precisa ser justo. Você precisa buscar a justiça de Deus. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus. Os maus têm a sua casa amaldiçoada. O que quer dizer isso, Zandra? Falta tudo. Falta alimento, falta paz, falta alegria, falta segurança. São muitas faltas que a casa onde Deus não habita desfruta. É uma casa amaldiçoada. Mas Deus abençoa o lar daqueles que são corretos, daqueles que buscam a verdade, daqueles que buscam a sabedoria em Deus. No verso 34, o penúltimo verso, ele zomba dos que zombam dele, Deus. Deus zomba dos que zombam dele, mas Deus ajuda os humildes. Deus se agrada da humildade, gente. Deus se agrada demais da humildade. Nunca deixe que seu coração fique soberbo. Nunca deixe que seu coração fique pesado. Sempre oro a Deus, sempre oro a Deus. Eu falo, Deus, o Senhor sabe dos sonhos que eu tenho. Eu tenho sonhos ousados. Mas eu sempre falo, Senhor, se for para eu crescer a um nível que o meu coração me faça perder a minha essência, perder quem o Senhor é na minha vida, eu nem quero. O último verso diz assim: os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Os sábios, eles serão reconhecidos. Os sábios, eles serão identificados. As pessoas vão olhar para o sábio e vai dizer, eis ali uma pessoa inteligente, eis ali uma pessoa digna de aplauso, digna de reconhecimento, eis ali uma pessoa de Deus, uma pessoa justa, uma pessoa fiel, uma pessoa talentosa. Eis ali uma pessoa de valor. Mas aqueles que fazem o contrário, certamente passarão vergonha. E essa é a palavra de hoje. Para você que chegou por agora, no final, nós estamos num propósito juntos, em fé. Os nossos encontros ao longo do mês de março será todos os dias, 18 horas, na virada do dia, da noite para o dia seguinte. E nós estaremos juntos no propósito, todos os dias, meditando em um dos capítulos de Provérbios. O livro de Provérbios da Bíblia, ele tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia. Nós já estudamos o capítulo 1, já estudamos o capítulo 2 e hoje estudamos o capítulo 3. E eu quero que você diga, assim comigo, para nós fecharmos a nossa live, eu quero que você diga assim comigo, Deus, abra sua boca mesmo e fale com suas palavras. Deus, eu quero te agradecer, porque hoje foi mais um dia de estudo. O dia 3 de 31 dias que eu estou reservando pelo menos um momento do meu dia para ativar minha fé e para fortalecer a minha sabedoria. Deus, Criador, assim como o Senhor derramou sobre a vida de Salomão tamanha sabedoria, eu me coloco disponível para o Senhor fazer assim na minha vida. Eu quero sabedoria. Eu busco a sabedoria. Eu alcanço a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. A gente se encontra amanhã, aqui, 18 horas, e vamos mergulhar no capítulo 4 de Provérbios. Muita sabedoria para vocês. Se você lembrar de alguém que você ama e que você entende que será abençoado com esse estudo junto com a gente, convida. Chama para vir amanhã com a gente às 18 horas. Beijo. Tchau, tchau. Se você chegou hoje, os 2 dias que você perdeu, ou melhor, os 2 dias que você perdeu, já está disponível aí no IGVT, tá? Assiste lá. Beijo. Tchau, tchau.